paz do Senhor Jesus aos amados irmãos, amados amigos, internautas, ouvintes da palavra de Deus. É sempre um prazer estar com todos vocês, falando a respeito da palavra de Deus, levando o evangelho da paz de Deus aos vossos corações, o lar e toda a família. Um prazer muito grande estar com todos vocês. Nesta oportunidade, nós vamos deixar uma palavra de Deus para todos vocês, Eclesiastes, capítulo 3 em diante. E o tema o contexto é há um tempo e propósito para tudo. Então, há um tempo e propósito para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Cantares também de Salomão, capítulo 2, verso 12, diz: aparecem as flores na terra e chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Coisa tremenda, né? Então vamos lá. A vida humana e as experiências temporais. Nós vamos falar um pouquinho a respeito. Há um tempo e propósito para tudo. Deus exerce absoluta administração sobre os tempos e as estações. Salomão fala que cada acontecimento nesta vida tem seu tempo próprio. Daí o cristão dizer a Deus: os meus tempos estão nas tuas mãos. Salmo 31, 15. Desde a época em que Deus criou os céus e a terra, ele conhece o futuro em toda a sua inteireza. O Senhor sabe como cada pessoa agirá e se merecerá recompensa ou punição, dependendo da forma como usou o seu tempo. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Olha que interessante que né? O Senhor sabe como cada pessoa agirá e se merecerá recompensa ou punição, dependendo da forma como usou o seu tempo, dependendo do que a pessoa plantou, não é verdade? Então, Salomão, é claro, quando ele enfatiza esse versículo bíblico, ele está falando a respeito disso. Eclesiastes capítulo 9 e verso 11. É muito maravilhoso nós descobrirmos dentro da palavra de Deus a realidade para o nosso futuro, né? Então, quantas pessoas que estão aí, muitas vezes as pessoas não sabem desta realidade. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco do sábio o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. E também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Tá vendo aí? Então a palavra de Deus é clara, diz que
Ele voltou e viu debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios, né? Tá vendo? Os sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Tá vendo? Então Deus dá o livre-arbítrio para todas as pessoas, e é seu tempo as pessoas plantar, né? E se nós plantarmos algo que será de recompensa, de benevolência à nossa vida, de grandes vitórias, nós vamos colher vitória. Se plantarmos algo que vai causar a nossa punição, com certeza nós vamos colher aquilo que nós plantarmos, né? Dependendo da forma como usou seu tempo. Eclesiastes capítulo 9 e no verso 11. Vamos prosseguir. A vida humana e as experiências temporais. Em Eclesiastes 3, Salomão enfatiza o efeito do tempo sobre a vida e o trabalho do homem. Ele organiza diversas composições poéticas entre os versículos 2 e 8, que alcança todas as atividades humanas. Devemos entender que Deus, na sua sabedoria e longanimidade, está controlando o tempo para dar a todos oportunidade de um encontro real de salvação com Ele. Olha aí como que Deus é o dono do tempo, né? A Bíblia também vai dizer lá em Daniel, né, que é Ele que revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. É Ele que muda os tempos e as horas. Tá vendo aí? Então o Senhor, Ele é o dono do tempo, né? Aleluia. Tempo de nascer, morrer, plantar e arrancar. Salomão começa com os pontos mais importantes da vida: nascimento e morte. Nascemos quando Deus quer, onde Ele determina e como é permitido por Ele. Tempos de plantar e tempo de arrancar podem referir-se a cultivar e depois colher os frutos úteis. Toda a vida humana depende do sucesso da agricultura, que, por sua vez, depende de Deus. Da mesma forma como a natureza está sujeita ao controle divino, igualmente o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Tempos de matar, curar e derribar e edificar. Um tempo para matar, como sucede na guerra, nas vinganças dos vingadores do sangue, nas execuções e talvez na autodefesa. Mas também há um tempo para curar, tratar dos ferimentos, aplicar medicamentos que curem e invocar o Senhor para eliminar alguma enfermidade. Deus cura literalmente, figurativamente, espiritualmente. Tá vendo aí? Olha, Deus ele cura literalmente, figurativamente e espiritualmente. Como que é interessante? Tempo de derribar. Lembramos da cidade como Jerusalém, que foi destruída por Nabucodonosor. Tá vendo? Tempo de edificar. Fala-nos da reconstrução da mesma Jerusalém no tempo de Zorobabel. Tornarei a levantar a tenda de Davi e edificarei como nos dias da antiguidade. Amós capítulo 9, 8. Tempos de chorar, rir, plantear e saltar. Bem-aventurados são os que agora chorais, porque a vez de rir. Aqui Jesus põe o fim ao choro dos oprimidos. A igreja primitiva viu nisso uma promessa espiritual, aplicando-a aos que lamentam seus pecados, os quais experimentam consolo espiritual. Tempos de plantear e de saltar de alegria, falam-nos dos tempos de tristeza e de alegria.
Todas as adversidades vêm sob a permissão de Deus. Tempo de tristeza, alegria, vitórias, festas, prazer, enfermidade, boa saúde e etc. Vendo aí? Então, é interessante que os tempos de prantear, de saltar, de alegria, falam-nos do tempo de tristeza e de alegria. De todas as adversidades vêm sobre a permissão de Deus. É Deus que permite. Então, isso faz parte, tudo isso. Olha, tristeza, alegria, vitória, festa, prazer, enfermidade, boa saúde e etc. Isso daí tudo faz parte da permissão que Deus permite nós enfrentarmos, nós passarmos, mas depois de tudo isso vem alegria, né? Vem o tempo de cantar, como nós lemos na palavra do Senhor Jesus, né? Cantares 2:12, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Tá vendo? Então, quantas pessoas que estão passando por momentos difíceis, processos na sua vida, então há um tempo e propósito para tudo, mas o importante é que Deus está no controle de toda a situação. A vida humana e as atividades temporais. Salomão faz referência às atividades de um homem do campo. Sua descrição é agradável. Ele revela diferentes candências em suas ocupações. Ele fala da estação da primavera, quando o campo floresce e Deus dá vida às flores. Suas atividades ao ar livre revelam o seu objetivo. Era encontrar satisfação num modo simples de vida e não na ostentação existente no palácio. Tempos de espalhar, ajuntar, abraçar e afastar-se de abraçar. Tempos de espalhar e ajuntar dizem respeito à limpeza de um terreno, eliminando-se as pedras soltas para o preparo dos campos de cultivo. Isaías 5:2 e 62:10. Tal atividade lembra o trabalho pastoral, que é de cuidar da vinha do Senhor, a igreja. Provérbios 27:23. O tempo para juntar pedras lembra a restauração dos judeus. Tempo de afastar-se de abraçar refere-se à rejeição da parte de Deus em relação àquele que persiste no erro, como Saul. E visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou. 1 Samuel, capítulo 15, verso 26. Tá vendo? Como é interessante, meus irmãos, Saul foi um homem que Deus, havia rejeitado, porque ele insistiu no erro, né? Ele persistiu no erro. Ele não quis voltar à palavra de Deus. Tempos de buscar, perder, guardar e deitar fora. Tempos de buscar e de perder trazem no sentido aqui de abstenção e perda de vantagens na vida. Ao vivenciar as provações, o cristão jamais deverá permitir que a sua comunhão seja afetada, pois em meio às piores crises, o profeta Abacuque declarou: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Tempos de guardar, lembra-nos a sábia atividade da formiga que no verão prepara a sua comida, prevendo os dias desafiadores do inverno. Provérbios 30, 25. Olha como que é lindo, meus irmãos, amigos, ouvintes da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Provérbios capítulo 30, nós vamos ler, e no verso 25, está falando sobre a formiga. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara a sua comida. Tá vendo aí? Então, até as formigas, elas têm consciência
de que vai chegar o inverno. Então elas têm que se preparar, elas têm que fazer, vamos dizer assim, uma dispensa de alimento, né? Então ela se prepara. É tempo de guardar. Lembra-se-nos da sábia atividade da formiga que no verão prepara a sua comida, prevendo os dias desafiadores do inverno. Tempo de deitar fora. Provérbios 11, 24. É o caso de lançar o pão sobre as águas. Eclesiastes 11, 1. Pode ser também lançar fora algo de estima para não perder a alma. Tá vendo? Então lá a Bíblia vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, né? É lindo, é maravilhoso. Tempo de rasgar, calar, falar, amar e aborrecer. Era costume dos judeus, em tempos de calamidades, rasgar seus vestidos como sinal de tristeza, ou figurativamente rasgar o coração, humilhando-se, demonstrando arrependimento. Joel 2,13. Os mestres judaicos interpretam esses tempos do seguinte modo: rasgar as roupas em luto pelos mortos e costurar as roupas para as festas de casamento. O mérito a entrar numa casa enlutada era manter o silêncio até que o enlutado falasse primeiro. Eclesiastes 7:2. Em uma festa de casamento, porém, o mérito estava em cumprimentar os noivos e alegrá-los com boas-vindas. Apocalipse 9:7, Isaías 62:5. Quanto aos tempos de amar e aborrecer, pode-se amar algo hoje e detestá-lo amanhã. Há tempos em que uma nação entra em guerra com seu vizinho e outros tempos em que ela busca conviver pacificamente com o mesmo. Eclesiastes, capítulo 3, 8, parte B do versículo. Conhecendo o tempo e o propósito de Deus, Paulo adverte que o tempo não é apenas privilégio de alguns, mas de todos os que dele se apropriam com sabedoria. Somos chamados segundo seu propósito para usar com sabedoria o tempo, pois os dias atuais são maus. Tá vendo? Então nós fomos chamados com Deus, por Deus, para usar com sabedoria o tempo, pois os dias são maus, os dias são terríveis, né? Meus amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus. Então nós somos chamados segundo o seu propósito. Deus é o Senhor do tempo, além de ensinar que a soberania divina é o agente ocasionador de todos os acontecimentos. Eclesiastes também revela que a vida sem submissão aos deveres espirituais perde o sentido do valor mais importante da existência. O cristão que teme ao Senhor deve lembrar-se que Deus é o Criador de todas as coisas, orientador de todos os acontecimentos e juiz das atividades de todos os seres humanos. Tá vendo? Então, ele é criador de todas as coisas, orientador de todos os acontecimentos e juiz das atividades de todos os seres humanos. Sabendo aproveitar o tempo, conhecendo a dificuldade de lidarmos com o tempo, o Senhor o dividiu em etapas importantes de nossa vida. Muitas vezes as coisas não são bem-sucedidas, porque não discernimos o tempo de Deus. Eclesiastes 9:12. Muitos trabalham demasiadamente, mas produzem pouquíssimo. Nunca devemos esquecer que o plantio é a tarefa nossa, mas o crescimento quem dá é Deus. É lindo, né? 1 Coríntios, capítulo 3 e verso 7. Então, é algo maravilhoso, meus irmãos,
e amigos da palavra de Deus, nós lermos, nós examinarmos, nós aplicarmos a palavra do Senhor na nossa vida. 3:6 em diante. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Lindo demais, né? Irmãos e amigos da palavra dos seus ouvintes, tudo tem o seu lugar na ordem do tempo. Deus controla os acontecimentos, ordenando aos homens que cumpram os propósitos divinos. Não podemos evitar as determinações do tempo, nem escolher a hora de nascer, de morrer, de chorar, de rir e etc. Devemos, com humildade, receber o que Deus determina em tudo nesta vida. A providência de Deus controla as coisas de tal modo que assegura que tudo quanto acontece conosco está funcionando para o nosso bem final. Romanos capítulo 8, nós vamos ler Romanos capítulo 8, 28, a confirmação disso que nós lemos, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, otimizando o tempo com bom senso. O tempo deve ser gasto de modo sábio e ordenado, por isso o cristão deve usá-lo para ganhar seu sustento. Efésios 4, 28, desfrutar dos momentos agradáveis com a família, cultuar o Senhor e buscar o reino de Deus. Olha, são 3 coisas aqui importantíssimo, meus irmãos, com a família, cultuar o Senhor e buscar o reino de Deus. São 3 coisas muito importantes que nós devemos notar aqui, desfrutar dos momentos agradáveis com a família, Salmo 128, 1, e 1 Timóteo 5, 8, cultuar o Senhor, e 1 Coríntios 14, 26, Hebreus 10, 25, e buscar o reino de Deus, Mateus capítulo 6, 33. Bons planejadores do tempo, nossas atividades devem ser executadas com sabedoria e de acordo com a vontade de Deus, né? Então, as nossas atividades elas devem ser executadas com sabedoria e de acordo com a vontade de Deus. A administração do tempo requer inteligência, pontualidade e bom planejamento. Todas as nossas atividades merecem respeito quanto ao horário. Paulo nos ensina dizendo: não sejais vagarosos no cuidado. Romanos capítulo 12, verso 11. O perigo do mau uso do tempo. Muitas pessoas ainda não se aperceberam de que estão fazendo uso inadequado do tempo. Quantos que infelizmente estão deixando o tempo de oportunidade passar? Passou a cega, findou-se o verão e nós não estamos salvos. Jeremias capítulo 8, 20. O próprio Salomão lamentou sua sorte por haver desperdiçado tempo e oportunidade. Ele advertiu os jovens para que não caísse nesse mesmo mal. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais venhas dizer: não tenho neles contentamento. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Quantas pessoas que estão deixando a oportunidade, o tempo passar, não é verdade, irmãos e amigos? E nós vejamos aqui
textos que confirmam essa verdade na nossa vida. Lembra-te do teu Criador. Olha, Eclesiastes capítulo 12, 1. É nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. O perigo de transformar o tempo em coisas vãs. Quantas vezes perdemos tempos, ou seja, perdemos tempo em conversas tolas. Paulo chama a nossa atenção para o perigo das futilidades. Segundo Timóteo 2,16, Tito 3,9, ele diz ainda que as más conversações, na grande maioria das vezes, consomem muito do nosso tempo, corrompe os bons costumes. 1 Coríntios 15:33, o cristão deve ocupar-se na obra de Deus, falar palavras que promovam edificação, Efésios 4:29. Quem dispersa o tempo prejudica-se a si mesmo e aos demais à sua volta. Olha que impressionante, né? O perigo de transformar o tempo em coisas vãs, né? Em coisas fúteis, né? Futilidades, tá vendo? Coisa terrível. Então nós devemos abraçar, né, o tempo, a oportunidade que Deus ele nos dá, né? E nós semearmos, né, o que é bom, né? Semearmos a palavra de Deus, porque assim grande resultado estaremos recebendo de volta, né? Em nome de Jesus. Olha, Deus coloca no nosso coração a capacidade de entender o mundo, sua beleza, ordem e seu tempo. O Senhor lhe deu uma perspectiva eterna para que este possa mirar além da rotina da vida. Apesar disso, não revelou ao homem todos os mistérios da vida, embora o homem não possa entender a totalidade do plano de Deus. Nada há melhor a fazer do que decidir fazer o bem. Eclesiastes capítulo 12 e 14. Olha aí, nem tudo nesta vida nós sabemos o nosso futuro. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Mas nada é melhor a fazer do que decidir fazer o bem. Tá vendo? Então nós vamos ler Eclesiastes capítulo 3, né? Eclesiastes capítulo 3, para os irmãos terem a noção, para nós fechar aqui o estudo bíblico da palavra do Senhor, hoje falando sobre o tempo, né? Glória a Jesus, aleluias. Eclesiastes capítulo 3 e verso 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazerem bem na sua vida. Tá vendo aí? E também que todo homem coma e beba e goze do bem e de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Olha aí que lindo. Então, que Deus possa abençoar e que esta palavra de Deus para a sua vida, nessa oportunidade, ela possa ser fixada na sua vida, para a sua edificação, para a sua fé, sua coragem, seu ânimo, sua edificação espiritual. Nós falamos há um tempo e um propósito para tudo. Que esta palavra de Deus ela possa transmitir, ela possa não só contagiar a sua vida, mas possa influenciar através desse aprendizado bíblico, dessa grande realidade, você possa, dentro deste estudo sagrado bíblico, você possa influenciar
influenciar outras demais pessoas, envolvendo através da graça da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi mais um estudo bíblico da palavra de Deus, falando a respeito de Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Há um tempo e propósito para tudo. Deus abençoe vocês. Forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor, nosso Deus, nos permitir. E se você gostou do estudo bíblico, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe seus amigos, pessoas, familiares, porque o objetivo desse canal é alcançar quanto mais milhares e centenas, dezenas, enfim, de pessoas, levar o conhecimento da palavra de Deus às vidas e os corações. Que Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Um forte abraço a todos. Deus abençoe.